Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa formação de professores na Casa Fiat de Cultura. Hoje nós vamos falar sobre arte contemporânea, da teoria à prática escolar. Eu sou a Daniela Brandão, sou historiadora e pesquisadora, arte educadora também, e vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos pretos e longos, uso uma blusa preta, de gola alta e brincos dourados. Comigo está o Hélio, fazendo a tradução em libras. Ele é um homem branco, de cabelos pretos. Nesse primeiro episódio, é importante a gente dizer que a nossa formação, ela vai se dividir em 2 episódios. Esse primeiro episódio, a gente vai abordar primeiro a parte teórica, uma introdução aos conceitos do que é a arte contemporânea, né? Esse momento da virada da arte moderna para a arte contemporânea, um contexto histórico é muito importante, né, para a gente poder depois, na aula 2, seguir para a aplicação na sala de aula. Vamos trazer as principais características desse movimento e dessas produções, e também alguns artistas para poder ilustrar, né, o que a gente está tentando abordar e aplicar em sala de aula. Por fim, vamos estimular algumas conexões e reflexões, tentando levar aos nossos alunos, né, uma forma diferente de poder abordar e estudar e entender, ver o mundo por um outro viés, um outro ponto de vista. Bom, a arte moderna dá lugar à arte contemporânea. Na segunda metade do século XX, um período marcado pelo fim da Segunda Guerra Mundial, a década de 60, 70 e 80 foi muito importante para o mundo das artes. É naquele momento que começa, por exemplo, os movimentos como os happenings, as performances, a body art. É nesse momento também em que a arte começa a ficar um pouco, digamos que, os artistas saturados da forma que se produzia a arte durante todo o período artístico. Então, vamos, por exemplo, citar a arte neoconcreta no Brasil, na década de 60 e 70. Ela é um momento onde os artistas rompem com diversos modos de se produzir. Uma das principais coisas que esses artistas rompem é o suporte. Suporte é aquilo que a gente utiliza para produzir a arte. Então, um bloco de mármore, ao se fazer uma escultura, é um suporte. Uma tela onde eu faço uma pintura também é um suporte. Não interessava mais para esses artistas que esses suportes fossem tão conservadores ou tão convencionais. É o momento em que a arte começa a sair do plano bidimensional e chegar no tridimensional. Ela começa a adentrar o mundo físico, real, e a gente, enquanto telespectador, que está sempre acostumado a ir ao museu e observar, né, a obra, ver de longe ou de um pouco perto, a gente começa agora a não só mais ser observador, mas a ser também convidado a participar do processo artístico. O artista não trabalha mais sozinho, ele depende do público e da interação para que aquela obra seja, digamos que, ativada, para que ela possa fazer sentido, para que, a partir do meu ponto de vista, eu possa refletir. E por que isso é tão bonito, então interessante, né? Porque nós somos múltiplos. Eu sou uma pessoa, você que me assiste agora é outra, eu tenho uma história, uma bagagem, você tem outra, e através dessas diferenças de vivências e de histórias que carregamos, é que nós iremos interpretar a arte contemporânea. É por isso que às vezes a gente diz que não existe um certo ou um errado na forma que a gente lê uma arte contemporânea. Pode existir um mais correto, menos legal, mais perto do que o artista quis dizer, ou menos perto, mas o interessante dela é a forma que ela me atinge partindo das minhas vivências. Essa é fundamental para a gente entender por que a arte moderna e a arte contemporânea têm essa quebra, né? A partir do momento que a representação, ela não é só a figura mais, né, só a imagem, a gente fala de figuração, né, quando a gente faz retratos, paisagens, de forma que a gente olha e consegue entender logo de cara o que aquilo está querendo dizer. A arte contemporânea, ela vai tender a ser um pouco mais subjetiva, e por isso ela é mais aberta a múltiplas formas de compreensão e de interpretação.
Então, como eu disse, né, as performances, as artes neoconcretas aqui no Brasil, um marco muito importante no cenário nacional e internacional também. O corpo como arte e o próprio corpo como suporte também é um marcador desse divisor de movimentos. E a quebra do suporte e da entrada da tridimensionalidade da obra de arte. É nesse momento que a gente tem uma abertura quanto educador ou quanto professor, um leque infinito e muito maior de possibilidades de trabalhar com os nossos alunos e de instigá-los a compreender essa arte partindo da sua própria compreensão de vivência de mundo. Porque as possibilidades de interpretações passam, né, de uma, duas ou três para milhares ou infinitas, quiçá. Algumas características da arte contemporânea. Eu, né, obviamente, não trouxe todas, e também não é a intenção dessa formação de professores esgotar essas listagens ou possibilidades. Inclusive, é sempre uma ótima opção que a gente pense como educador mesmo, como construir junto, né? Então, você que está assistindo essa formação, se lendo essa lista, pensa em outros elementos, acrescente-os, né? Vá usando esse próprio material como base para ampliar esse repertório para trabalhar em sala de aula. Então, o uso de materiais não convencionais pode ser uma característica, e a gente começa a ver isso, talvez, lá no dadaísmo, um pouco mais atrás, quando eles pegam objetos corriqueiros do dia a dia, né, e colocam, né, começam a questionar o que é arte, inserem dentro do circuito artístico, dentro do museu, né, Duchamp pega um mictório, inverte e chama de fonte, e levanta muitas questões, né? Então, o momento que a gente começa a questionar, indagar, e as questões que perpassam o fazer artístico começam, às vezes, a ser mais relevantes do que o objeto final da produção da arte contemporânea. Uma outra característica fundamental, que não necessariamente gostaria de salientar isso, essas características se aplicarão a todas as produções, tá? Mas é muito comum que vejamos, por exemplo, a interatividade, imersão e, como eu disse, a participação do espectador. Então, poxa, será que é possível eu entrar dentro de uma obra de arte? Será que é possível brincar com uma obra de arte? A gente vai descobrir um pouco mais à frente. E, é claro, um hibridismo entre linguagens e suportes. A gente pensa, né, na história da arte, a gente vai ver, poxa, escultura está nesse quadrado, pintura está nesse quadrado. Então, a arte contemporânea bagunça isso um pouco. A arte, a obra de arte, ela pode ser uma mistura de pintura com colagem, com spray, com grafite. Ela pode ser uma escultura que também é uma ativação, que também é uma imersão. Então, ela não segue regras tão lineares ou tão necessariamente dentro de caixinhas. Ela é mais aberta, ela é mais convidativa, como eu já disse anteriormente, a interpretação e a participação do público. E é isso que torna ela, né, tão mais interessante da gente abordar em sala de aula, essa multiplicidade de saberes. Sempre bom a gente trazer a arte contemporânea como uma arte multidisciplinar. E principalmente pensando que estamos numa formação de professores sobre isso, que vai nos levar a uma prática escolar, a multiplicidade, né, a transversalidade entre os saberes, ela é algo essencial. Então, às vezes, em uma única obra, a gente consegue abordar diversas matérias ou diversas indagações políticas, sociais, ecológicas, como veremos adiante, né? Agora, no momento que nós iremos citar alguns artistas. A primeira artista que eu fiz questão de trazer é a Adriana Varejão. É uma artista brasileira e eu quis começar, né, por uma artista brasileira. Para além disso, a Adriana, ela é uma artista muito emblemática, né? Recentemente agora foi divulgado, anunciado, ela estará na próxima Bienal de Veneza, né, representando o pavilhão nacional do Brasil. A Adriana, ela traz uma arte muito emblemática porque ela vai questionar ou vai deixar explícito, né, como a gente pode ver aqui na segunda imagem, quase que deixando em carne viva,
algumas problemáticas da história do Brasil. Então, ela traz elementos que nos lembram muito a própria colonização portuguesa. Ela vai trazer muito a azulejaria, que é uma marca, né, da cultura portuguesa, essa azulejaria azul. Ela vai trazer muito imagens que remetem a esse período colonial, a colonização indígena. E ela traz a obra dela como se fosse algo que não coubesse em si mesmo, que precisasse transpassar o próprio quadro para poder se expressar. Essa imagem que eu trago, a segunda, a gente vê uma obra, né, uma azulejaria azul muito bonita, só que a obra ela começa a se derreter como se ela tivesse uma carne viva como um corpo humano. Porque nós, por fora, a gente é como uma azulejaria, né? Tá tudo bonitinho, coladinho no lugar, mas para que serve um azulejo? O azulejo, muitas vezes, ele é feito para dar o acabamento final. Ele tampa, né, aquele acabamento, o reboco, o tijolo, e ali fica tudo lindo, a gente não vê nada que está defeituoso por dentro. Mas, na verdade, se a gente tira esse azulejo, a gente vai ver camadas de outras coisas. Então, ela faz um pouco isso com a própria obra de arte dela. Ela tende a trazer esse visco, essa carne, né, para fora, que transborda do quadro e nos indaga a perguntar o que é isso que grita, que tem essa vontade de sair desse quadro e de me revelar algo que está oculto há muito tempo. Então, eu recomendo muito que vocês pesquisem mais produções da Adriana, vejam inclusive como utilizar a abordagem da Adriana Varejão para uma aula de história do Brasil, né? Para uma aula de geografia, por exemplo, ou até mesmo para uma aula de matemática, porque ela vai trabalhar muito com perspectivas em uma outra série dela que ela tem, que é a série das saunas. Então, são algumas referências que eu gostaria de deixar para vocês darem uma olhadinha posteriormente. Essa artista, para mim, é uma querida, assim, uma das minhas artistas preferidas, e quis trazer para que a gente pudesse dar uma olhada na produção dela. A próxima artista que eu quis trazer também foi a Yayoi Kusama. A Yayoi é uma artista muito emblemática, né? Porque ela produz já há quase 100 anos, já é uma artista mais velha. É uma artista japonesa. Hoje ela é considerada a artista mais vendida no mundo, né? Então, ela tem inúmeros trabalhos muito emblemáticos e ela vai estar sempre refletindo sobre a própria existência do ser humano. Ela tem uma série que é chamada Espelhos Infinitos, assim, em tradução livre, aonde ela convida a gente, né, a se auto-enxergar por inúmeras camadas, por inúmeros pontos de vistas e reflexões, e entender também quem somos nós nesse infinito, né? Porque o espelho, quando a gente faz esse jogo, né, que também já pode ser uma aplicação para uma outra matéria de física, talvez, a gente começa a ter uma reflexão infinita, né, da imagem, nesse jogo do espelho. Então a gente começa a se sentir pequeno, preso dentro desse quarto que é infinito. Infinite rooms, né, quartos infinitos ou espelhos infinitos, e esses corpos, ou esse meu corpo singular, quanto infinito também. As possibilidades de aplicação são inúmeras, né? Há inúmeras outras séries também da obra dessa própria artista. Essa é uma instalação imersiva, então quando eu questiono no início da formação se será que eu posso entrar dentro de uma obra de arte? Será que eu posso tocar numa obra de arte? A Yayoi Kusama vira pra gente e diz, sem dúvida, não só pode, como deve entrar dentro de uma obra de arte, para que ela seja ativada, para que ela faça sentido e a partir daí ela exista. Porque no fim das contas, será que uma obra que depende de mim e da minha reflexão existe se eu não estiver lá dentro? Se ela estiver fechada por 3 anos, aquela obra ainda existe? Ou ela precisa da minha presença, do espectador, do meu pensar, do meu refletir, da minha carga histórica, para ser complementar ao pensamento da artista? Isso é muito bonito da gente pensar, né? Porque a gente se transforma
em antes, que era um ser passivo de receber conhecimento, em um ser ativo. Então, quer dizer que, para além do que a artista quis dizer, eu também sou capaz de criar interpretações novas dessa obra? Com certeza. E não somente a gente, né, professores e educadores que estão nesse papel, né, estamos nesse papel de formar alunos, mas os próprios alunos. E essa é a parte interessante dessa formação. O momento que a gente vai começar a convidar o aluno a ser um sujeito ativo na sua própria formação, e não mais somente um sujeito passivo que está sentado na cadeira e que precisa anotar e entender. E, enfim, né, esse conteúdo a gente vai abordar um pouquinho mais na nossa aula número 2. Esse artista eu gosto bastante, Olafur Eliasson. O Olafur Eliasson, ele vai trabalhar muito com as questões ambientais. E aí eu acho que é um assunto que é multidisciplinar e transdisciplinar e que deveria estar em todas as disciplinas, né? Então, há inúmeras intervenções do Olafur que fazem a gente pensar na natureza e até mesmo na forma que nós, seres humanos, estamos não só inseridos nela, mas como a tratamos. Essa obra específica, que chama O Projeto do Clima, é uma obra de 2003, é uma instalação que ele faz no museu, onde ele faz uma simulação do Sol dentro do museu. Então, né, a partir de inúmeros materiais, e aí uma parte técnica mais complexa, ele consegue simular essa fonte de emissão de calor dentro desse espaço pequeno, né, que é um espaço fechado, né? Imagina você ter um sol dentro de um local, de uma sala. E aí a questionamento, a indagação que ele quer provocar no visitante é exatamente essa, né? Esse desconforto, né? De que forma a gente está tratando esse meio ambiente? Será que a gente está atento às maneiras que ele está se modificando, ao aquecimento global, né, às formas que o mundo tem avançado tanto em relação ao aquecimento global em tão pouco tempo? E aí é uma obra, inclusive, que as pessoas não conseguiam permanecer por muito tempo, porque né, muito abafado, muito quente, muito incômodo. E havia também um questionário antes das pessoas adentrarem na obra, que perguntava exatamente isso, né? Como que é a sua relação com o meio ambiente? Como você se vê hoje, né, quanto protagonista nessa luta, né, nesse engajamento? Tudo isso virou um catálogo no final da exposição, mas para além dessa obra, ele tem diversas outras, né? Ele já chegou a fazer uma instalação com blocos de gelo no centro da cidade, o que ele ia, né, derretendo com o passar do tempo. Tudo isso que fazendo a gente pensar e se indagar sobre nosso papel, inclusive, né, nessa questão climática. Denilson Baniwa. Esse Denilson Baniwa é um artista brasileiro, né? É um artista indígena contemporâneo. Recentemente, uma obra dele foi adquirida, né? Está exposta na Pinacoteca de São Paulo, que é uma dessas séries Voyeur. E o que ele está fazendo aqui é uma inserção em imagens que são muito famosas. Então, são imagens que às vezes encontramos muito em livros de história, né? Que é muito comum que a gente encontre imagens pinturas de 1500, 1600, retratando essa chegada dos portugueses ao Brasil, como a primeira missa, por exemplo. E aí ele faz inserções que fazem a gente pensar, né? Então, essa obra Voyeur, né? Voyeur é aquela pessoa que olha, que observa, que está vendo a imagem por fora. Então, ele traz, né, uma cena, uma família indígena ali atrás, e os voyeur estão com seus smartphones, os seus celulares, fotografando, filmando, né, observando, registrando, com esse olhar, né, esse olhar do colonizador. Então, é uma indagação que mexe um pouco com a gente, né? Será que hoje em dia, eu, quanto uma pessoa não indígena, estou tratando essas questões como um voyeur ou estou tratando de uma maneira diferente, né, como um aliado na luta?
A outra obra que eu trago dele é O Antropólogo Moderno Já Nasceu Antigo, e aí ele traz, né, essa mesma imagem, que é uma imagem pré-existente, de um homem, né, um homem sábio, europeu, tem ali um globo terrestre atrás, né, remetendo a esse conhecimento, alguns livros, ele tem uma pena, está anotando, e à frente dele tem um homem negro, né, que está o observando. É um pouco oposto do outro voyeur, né, como se ele fosse o voyeur agora, mas ele vai falar sobre o antropólogo moderno já nasceu antigo, ou seja, o pensamento do antropólogo, por mais moderno que ele seja, talvez para os povos originários e os povos indígenas, seja um pensamento que já é antigo, né? É preciso a gente reformular a forma que a gente faz também essas ciências, esses saberes ocidentais, né, e modernos, em função dos inúmeros outros saberes que existem e que atravessam a nossa existência. Bom, gente, tendo exposto, eu não quis também trazer muitos artistas, assim, porque eu acho que mais do que não é uma aula sobre arte contemporânea, né, não é essa, a proposta hoje não é essa, mas ilustrar um pouquinho para que já nessa primeira aula a gente comece a pensar, através desses que eu trouxe, claro, e de outros que a gente vai pesquisar ao longo desse tempo, maneiras ou formas ou obras e artistas que possam nos auxiliar na nossa produção em sala de aula. Então, são mais artistas ilustrativos, assim, e aí eu fiz questão de diversificar um pouco, né? Trazer, né? Não trazer sempre os mesmos recortes que a gente está acostumado a ver quando a gente vai fazer uma formação em artes, né? Às vezes a gente acaba repetindo alguns nomes, então é bom a gente também dar uma diversificada e pensando o que as pessoas estão produzindo ao redor do mundo, né? Outras linguagens, outras maneiras de pensar a própria realidade, né? Se eu comentei da Adriana Verejão, que vai trazer muito da indagação da colonização portuguesa, mas o Denis Subanil faz a mesma coisa em uma outra linguagem, né? De um outro modo, o que é muito bonito também, né? Quantas maneiras a gente tem de abordar o mesmo assunto? Quantos suportes eu tenho para abordar o mesmo assunto? Aqui nessa diversidade de suportes, ele une a colagem, né, a fotocolagem. A Adriana vai trabalhar com pintura somado à escultura, é quase uma escultura viva, então o Olaf traz instalações, né? A Yayoi tem instalações imersivas, mas também tem pintura, também tem escultura. Então, assim, a multiplicidade de linguagens, e isso não é algo que prenda o artista, né? Eu tenho que trabalhar dessa forma. Então, essa abertura também, é claro que favorece e estimula o processo criativo. Bom, agora eu quero que a gente pense um pouco, refletir um pouco sobre a nossa próxima aula. Vamos refletir, na verdade, para a próxima aula, e depois a gente vai refletir umas microtarefas, assim, digamos. Bom, como a arte contemporânea dialoga com temas sociais, ambientais e tecnológicos? Acho que eu dei algumas boas dicas nas obras que a gente deu uma revisitada, né? Então, como que ela cria, né, esse discurso para que sirva de estalo para o pensar social? Então, é bom a gente pensar a arte sempre, claro, né, como um movimento de indagação, de provocação, como um movimento político, como um movimento social, sempre algo que quer fazer a gente pensar, sair da nossa zona de conforto. Muita gente não entende, né, fala assim, eu não gosto da arte contemporânea, eu acho a arte contemporânea estranha, eu não gosto, não entendo a arte contemporânea. Mas talvez ela tenha sido mais pensada para a gente refletir. E será que eu tenho mesmo que gostar de tudo? Será que eu tenho que gostar dessa arte? Às vezes ela foi feita para me provocar a partir do não gosto. Poxa, eu achei essa arte estranha, me incomodou, me gerou uma coisa, um incômodo. E aí investigar de onde vem isso. Quase um processo terapêutico, né? De olhar para dentro de nós e a partir daí podermos chegar a uma conclusão do que aquela produção pode nos agregar, pode trazer para a nossa vida. E agora o importante, né? Como podemos aproximar os alunos de ideias que muitas vezes parecem distantes? Então, vamos voltar de novo nesse processo de colonização?
500 anos atrás, poxa, às vezes eu estou ensinando, eu sou formada em história, né? Sou historiadora, então às vezes eu estou ensinando história e aquele aluno está disperso, aquela teoria já está um pouco maçante. Mas será que uma obra do Denilson Banil não poderia me auxiliar a contar sobre o processo de colonização? Será que uma obra da Adriana Varejão não pode me auxiliar a contar um pouco sobre a cultura portuguesa, por exemplo? Será que uma obra do Olafur não pode me ajudar numa aula de ciência a falar sobre preservação do meio ambiente? É possível, assim. Então a gente tem uma vastidão de possibilidades que a gente precisa explorar. A gente não pode deixar que esse material, essa produção artística que está sendo entregada quase de mão beijada para a gente, educadores e professores, passe batido, passe, né, que escorra entre os nossos dedos, que a gente possa utilizá-la de uma forma muito bonita também, mas que muito potente, para que a gente indague nessas crianças, que a gente provoque nessas crianças uma outra forma, talvez, nesse processo de educação. E para além disso, né, uma outra forma de entender o fazer artístico, porque eu sou uma prova viva disso, assim, muito tempo eu penso, poxa, eu não sei fazer arte, eu não sei desenhar, eu não sei pintar, não sei fazer um bonequinho, mas, poxa, e a arte contemporânea, né? Será que a gente não pode pensar de uma outra maneira as possibilidades de produzir? Então, essas são indagações que a gente vai dar uma aprofundada na nossa segunda aula. Vou trazer um pouco da teoria também, das abordagens triangulares, que eu acho importante. E aí a gente vai ver mais alguns outros artistas que vão auxiliar a gente nessa aplicação em sala de aula. Para a próxima aula. Não é um dever de casa, tá? É uma microtarefa, assim, para ficar na cabecinha de vocês antes da gente assistir o episódio da aula 2. Quero que vocês observem um objeto cotidiano. Lembra que eu contei lá do mictório, do champ? Pois bem, observe um objeto do seu cotidiano e imagine como ele poderia se tornar um objeto de obra de arte contemporânea. De que maneira? Porque o que acontece, né? A arte contemporânea, ela trabalha muito próximo do que foi a arte conceitual, que é essa ideia de que o conceito, a minha ideia, ela é mais importante do que o meu objeto final. Então, o que eu construo de conceito por detrás daquele objeto é mais relevante do que o objeto em si. Como exemplo, eu vou usar o Cildo Meirelles, que é um outro artista brasileiro, que produziu muito durante o período da ditadura militar. Ele tem uma série chamada Inserção em Circuitos Ideológicos. O que o Cildo Meirelles fez nessa obra dele? Essa série, inclusive, tem uma outra que é das células também de moedas, mas preste bem atenção. Ele pegou garrafas retornáveis de Coca-Cola e, quando elas estavam vazias, elas são translúcidas, né? Como esse copo aqui, ó. Então é muito difícil eu ver uma gravação em branco, que é como costuma vir em garrafas, né? Garrafas retornáveis. Essas garrafas vazias, ele fazia gravações com opiniões políticas e opiniões sociais. E essas garrafas retornavam à fábrica da Coca-Cola. Eram cheias e esse líquido preto acabava revelando essa escrita branca. E até verem isso, né, ele acabou inserindo no meio social pensamentos ideológicos dele que ele concordava. Então, assim, inserções em circuitos ideológicos, feito a partir do que? Uma garrafa de Coca-Cola retornável. O outro, que é a cédula, ele usava mesmo a nota, né? E ele fazia alguns carimbos com alguns comentários e elas acabavam circulando e voltavam para o meio social. Então, assim, o que importa nessa produção do Cildo? É a garrafa de Coca que ele usou? Ou é o conceito por detrás disso, a ideia, ou o que ele indagou? Foram as pessoas que abriram aquelas, que compraram aquelas garrafas que voltaram da fábrica, né? E leram aquilo e se chocaram, assim. O despertar social, aquele burburinho, não foi mais potente do que, de fato, o objeto utilizado pelo artista? Então, isso é legal da gente pensar com os nossos alunos, porque, às vezes, eles se prendem, às vezes, por um receio, um medo, eu não sei fazer arte, porque eu estou acostumado a ver a Mona Lisa, né, aquelas coisas clássicas. Mas arte não é só isso.
A gente está falando da arte do contemporâneo, né? Desse nosso mundo cheio, lotado de diversos tipos de informações. Então, as formas de se produzir são imensas, enormes, né? Incontáveis. É preciso que os nossos alunos saibam disso também. Quero também que vocês elaborem, se possível, 2 perguntas disparadoras para serem utilizadas em sala de aula. Eu dei exemplo de 2 aqui ao longo da aula, né? Foi uma que eu fiz, será que é possível entrar dentro de uma obra de arte? Essa é uma pergunta muito legal de fazer para uma criança. E a outra é, será que eu posso brincar numa obra de arte? Será que eu posso tocar com uma obra de arte? Essa também é uma pergunta muito legal. Eu tenho uma experiência de alguns anos de arte em educação museal, né? E eu posso garantir que a maioria das vezes a resposta que eu recebia era não. E quando eu mostrava, né, chegava até a obra e mostrava que não só era possível, mas que o objetivo da obra é que você entrasse, tocasse, se divertisse, sentisse com seu corpo, com o olfato, com as mãos, com os pés, a textura, o ouvido. A arte contemporânea ela também é multissensorial, né? Ela não é mais só uma arte visual. Ela convida a gente para o corpo inteiro participar e não só mais a nossa visão. O que também é muito bonito, né? E muito poético. Então, essas são algumas provocações, algumas microtarefas que eu gostaria de deixar para a gente pensar e para a gente voltar e retomar elas na próxima aula e partir daí ir para a sala de aula, né? Pensar como que a gente pode aplicar, talvez deixar essa nossa grade curricular ou essa aula que a gente tem que fazer um pouco mais divertida, um pouco mais lúdica e provocativa também. Agradeço a todo mundo que assistiu esse primeiro episódio, espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê na aula 2. Um abraço.